meus queridos telespectadores. Um grande abraço, eu sou Geandra Quirino, enfermeira. Estou aqui no programa A Hora da Saúde, na OK TV, para a gente falar sobre saúde. Nada melhor do que uma enfermeira, modéstia à parte, para estar falando sobre esse assunto, trazendo pessoas da área da saúde, psicólogos, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, outros enfermeiros e outros profissionais que vão integrar essa grande equipe multidisciplinar, que é a equipe que cuida da saúde, exatamente para que a gente não fique doente. E hoje, no meu programa de estreia, nós vamos receber uma pessoa muito querida, uma amiga muito especial, que esteve comigo em momentos difíceis em 2019, no enfrentamento da pandemia Covid-19, a doutora Fabiana Sotero, que é infectologista, que é médica, né, infectologista, também é pediatra e é responsável pela Comissão Municipal de Controle de Infecção Hospitalar aqui da cidade de Cabo Frio, que eu falo aqui de Cabo Frio, mas estou falando para todo o Brasil, através da OK TV. E ela também está na Comissão de Enfrentamento ao Covid-19 no município de Cabo Frio. Muito prazer a todos, né? Muito obrigada pela sua presença, minha amiga. Olá, é um prazer estar aqui, né, compartilhando da experiência, né, e do conhecimento, né, da experiência que adquirimos, né, ao longo desses 3 anos de enfrentamento de pandemia. Foram longos 3 anos e a Covid-19 continua por aí e a gente vai exatamente hoje discutir sobre isso. O que mudou de 2019 para 2023? O que será que mudou, Fabiana? O que você acha? Houve um divisor de águas nessa pandemia, a vacinação. A vacinação, ela nos proporcionou um relaxamento nas medidas de controle. Se hoje podemos ter uma vida quase normal, é por causa da vacinação. Então, eu trago aqui um apelo à população: vacine-se. Porque se hoje vivemos uma liberdade, é por causa da vacinação. A gente lembra exatamente como que foi o início conturbado, as pessoas ainda em dúvida, porque as vacinas chegaram ainda em fase precoce de teste, embora é muito importante enfatizar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ela é muito criteriosa na liberação de fármacos, de imunobiológicos, né, de material de uma forma geral, até mesmo de tecnologias duras, né, para o uso humano, e não estariam liberando as vacinas de maneira leviana, né? Só que a gente ouve falar, doutora Fabiana, que ainda existe pouca adesão, baixa adesão da população com relação à vacinação, sim, né? Existe uma baixa adesão, sim, principalmente da faixa etária pediátrica. As crianças? Sim, principalmente da faixa etária pediátrica. Nossa, eu não tinha noção disso. Pelo menos a minha filha já está com a vacina em dia. A primeira dose ainda chega-se a tomar, né, a segunda dose, mas as doses de reforço são muito difíceis de adesão. Isso nos adultos também, mas a faixa etária pediátrica é a faixa etária de menor adesão. E a gente considera a criança são os menos vacinados. De grupo de vulnerabilidade. Hoje em dia são os menos vacinados, são os mais vulneráveis. Os mais vulneráveis. E olha que a gente vê várias estratégias de campanha, né, do Sistema Único de Saúde para que as crianças e as próprias mães tenham acesso às unidades de saúde para vacinação. Né? Você acha que poderia estar melhorando isso? E a pandemia em si, ela atrapalhou também a campanha das outras vacinas, porque houve também uma diminuição na adesão às outras vacinas. Então não é só a Covid-19? Não, as outras vacinas
também estão precisando de uma maior adesão. Houve uma queda em todas as vacinas, não só da Covid-19. Então, isso é importante, papai, mamãe, família, né? Porque a gente hoje vive num país onde a gente tem avós que estão aí na responsabilidade da criação de uma criança. Isso é muito grave, é muito importante que as nossas crianças estejam vacinadas não só contra a Covid-19, mas as outras doenças. Sim, contra as outras doenças. Agora, há pouco tempo, nós tivemos uma campanha contra a poliomielite, né? Houve a campanha da vacinação, né, com o Zé Gotinha. E hoje, né, tanto os nossos avós e nós, nas pessoas da nossa idade, nós temos nas nossas lembranças e nos nossos amigos alguém que tem a sequela de poliomielite. E as populações mais jovens não têm, porque foi erradicada no nosso país. Mas ela precisa continuar erradicada no nosso país e só vai continuar se a cobertura vacinal for efetiva, porque ela não está erradicada no mundo. Não é? Em 2 países ainda existe, né, o vírus selvagem. Né? No Paquistão e no Afeganistão existe a circulação da polio selvagem, né, do vírus 1. Então, o Brasil não pode deixar de vacinar, porque pode vir alguém contaminado de lá e entrar em contato com alguém daqui, que pode ser adulto também, não só crianças. Precisamos frisar bem isso, né? O vírus da polio, ele não infecta somente adultos, ele infecta crianças, né? Ele infecta adultos vulneráveis também. Adultos que não tenham sido vacinados também. Entendi. Que por causa da imunização de rebanho não pegava, mas agora, como nem todo mundo está vacinado, ele pode pegar. Explica pra gente um pouquinho, já que você falou de imunização de rebanho, explica pra gente um pouquinho como que se dá essa imunização de rebanho, que tanto se falou aí no período da Covid-19, tanto se esperava por essa imunização de rebanho. Aconteceu agora, né? Tanto que a gente tem esse reflexo de queda na mortalidade por causa da Covid-19, queda dos casos graves por causa disso. Porque apesar da gente não ter atingido as metas ideais, nós vacinamos muita gente. O Ministério da Saúde conseguiu vacinar muita gente. Então, quem não se vacinou está protegido por quem foi vacinado. Por primeira e segunda dose, principalmente. Quem está vacinado acaba protegendo quem não se vacinou. Acaba formando tipo um cinturão de bloqueio. É isso aí. Então, pessoal, é muito importante a imunização. Só que a gente precisa entender que cada um tem que fazer o seu papel. Precisamos nos vacinar. Todos precisam se vacinar. A Covid-19, ela é uma doença que a gente percebe que ela é uma doença que tem um cunho social muito importante. A todo momento, desde o início da pandemia, a doença em si, ela chama o homem para a necessidade do olhar coletivo, do olhar não só para ele individualmente, mas para as outras pessoas que estão em volta dele. Então, mais uma vez, a gente faz esse apelo, a gente chama a atenção da população para essa importância da imunização, porque é só através da imunização que a gente vai produzir anticorpos que vão deixar o nosso corpo protegido contra a ação de todas as variantes do vírus, né, que já existem, né, que estão circulando e foram identificadas, mas também possíveis variantes que vierem a acontecer. Sim. Eu acho que assim, muito da população fica nessa dúvida com relação a essas variantes, né? Que a gente já tem aí, que a gente está aí na variante da Ômicron, e a gente fica naquela dúvida com relação a será que essa vacina vai ser eficaz contra esse tipo de variante e outras que vierem, né? É eficaz sim, porque a doença ela não vai se manifestar numa forma tão grave. Então é eficaz sim. Realmente é diferente. A gente vem observando aí, eu trabalho ainda em unidade hospitalar, eu não estou na assistência direta, mas trabalho na área de gestão,
e a gente percebe que o número de casos de pessoas internadas com a Covid-19 em unidades de pacientes graves, em unidade de terapia intensiva, reduziu drasticamente. Sim. Que é a redução da letalidade da doença, né? E, consequentemente, reduz-se a mortalidade. Houve uma redução do número de óbitos e do número de casos graves, né? Do número de casos também, de Covid, né? Mas os casos leves, eles continuam acontecendo, numa proporção bem menor do que antes até. E os casos graves e os óbitos drasticamente, houve uma diminuição drástica. Apesar de ainda hoje ocorrerem óbitos por Covid, ainda ocorrem casos graves por Covid, mas de uma proporção muito menor do que no começo. A última vez que eu dei uma olhadinha nos documentos oficiais, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi essa semana ainda. A gente estava aí com uma proporção de 200 óbitos em 24 horas. Foi terça-feira dessa semana. Então, assim, a gente vem observando um significativo aumento, mas ainda discreto, nada muito alarmante, mas se a gente não adotar as medidas de controle, de bloqueio, principalmente a vacinação e outras medidas que a gente vai estar conversando aqui ainda, né, nos próximos blocos, como que a gente pode estar se comportando frente a esse novo normal, né, frente a esse vírus que ainda não foi embora, a esse vírus que a gente ainda pouco conhece. Posso afirmar isso, não posso, doutora? Sim, pode, porque ele ainda está em estudo. Sim, e a cada ainda dia... estamos estudando e o vírus está mudando. E a cada dia a gente ouve mais histórias, né? Você se lembra, ela tá rindo porque assim, acho que ela deve ter lembrado da época que eu peguei a Covid-19. Eu fui a primeira profissional da saúde do Rio de Janeiro a se reinfectar com o vírus. Lembra disso? E foi aquele questionamento, será que foi uma reinfecção realmente, ou será que esse vírus ele ficou incubado? E logo depois fui eu. E assim, a gente na verdade trabalhávamos juntas, né? A primeira vez também foi junto, foi você, logo eu. Pegou sempre porque junto. A gente estava trabalhando juntas. Estávamos sempre enfrentando o Covid-19 juntas. Hoje eu tenho 4 Covid-19 no meu currículo. Eu posso dizer para vocês o seguinte, nessas 4, o que mudou? Muita coisa mudou. Meu corpo não é mais o mesmo, a minha memória já não é mais a mesma, a minha disposição já não é mais a mesma, o meu sistema circulatório não é mais o mesmo, né? Porque a Covid-19 ela causa esses problemas, principalmente existem complicações, né? E ela exacerba complicações que já existem, predisposições que já existem. E isso são coisas que ainda estão em estudo, são coisas que a gente ainda está observando, não é? Então tem 3 anos, então a gente ainda está recebendo as pessoas que tiveram Covid, né? A gente ainda está se observando, né? As lesões pulmonares por Covid, as lesões neurológicas por Covid, né? As lesões sistêmicas por Covid, né? Covid com certeza vai ser capítulo de livro. Com certeza já fez história. Covid vai ser porque é uma nova doença e está trazendo com ela muitas mudanças. Muitas mudanças e conhecimento que a gente ainda vai adquirir futuramente. Por isso que é importante ainda falar sobre Covid-19. Não é um tema que está fora de contexto, não é um tema que não está atualizado. Sempre estará. Os próximos 10 anos, eu acredito que a Covid-19 ela vai ser pauta para muitos estudos, muitas publicações. Muitos profissionais que vão estar se debruçando para entender o porquê que algumas coisas acontecem com o indivíduo que teve, assim como a gente conhece pessoas, existem pessoas, vocês devem conhecer pessoas que não tiveram a Covid-19. Sim.
É raro, mas também... Pessoas que cuidaram de pessoas que adoeceram e não contraíram o vírus. Sim, meu esposo, por exemplo... Ou que foram assintomáticos, né? O meu esposo, por exemplo, cuidou de mim nos 3 Covids. A 4ª Covid pegamos juntas, eu e ele e a filha e a criança. Que aí fica difícil dentro do ambiente doméstico não haver essa contaminação. É muito difícil, principalmente quando a gente tem aí muitas vezes a Covid... contato domiciliar, né? A Covid complicado, porque você tem que cuidar da criança, né? Tem todo um trabalho doméstico que você tem que fazer, não é? Isso aí. Então a gente vai dar um break, porque a gente precisa faturar, a gente precisa aí que os nossos patrocinadores consigam faturar, e a gente já vai deixar uma perguntinha aqui pro próximo bloco para a doutora Fabiana. Doutora Fabiana, quais são as principais medidas que a gente não pode abandonar? Que são medidas que, ao meu ver, vão ser para a vida inteira. Então, você que está aí nos assistindo, aguarde, porque ela vai trazer essa informação e muitas outras mais. OK TV está aqui trazendo para vocês o programa Hora da Saúde.